Você sabe diferenciar o joio do trigo? E por que é que Deus faz essa analogia na palavra? Porque Ele diz que no fim de todas as coisas, no fim dos tempos, né, quando vier o juízo final, Ele vai separar o joio do trigo. Ele faz essa comparação dizendo que o trigo são os cristãos verdadeiros e o joio, na verdade, foi uma semente de cristãos falsos, de pessoas que acham que servem a Deus, mas não servem, e que estão muitas vezes no meio daqueles que servem, né? E que foi, na verdade, semeado pelo inimigo. Ele conta toda uma parábola dizendo que Deus semeou o trigo, mas que à noite veio o inimigo e semeou o joio. Qual que é a diferença dos dois? Quando tanto o joio quanto o trigo são novinhos, é muito difícil de se ver a diferença. Vou mostrar para vocês uma foto onde um campo, onde tem joio e tem trigo. Dá uma olhadinha. Viu? Difícil, né? Parece tudo igual, parece que não tem diferença, parece que todos ali são joio ou todos ali são trigo, não é? Porém, conforme esse trigo vai crescendo, ele vai se diferenciando do joio, porque o trigo, somente o trigo pode gerar a semente. O joio, ele é oco, então o joio sempre vai ficar empinado, sempre vai estar ali de nariz em pé, né? Sempre orgulhoso, cheio de si mesmo, né? Egocêntrico e egoísta. Mas o trigo, conforme o tempo vai passando e ele vai gerando as sementes, né? Os frutos de Deus, a vida de Deus, ele começa a pesar por causa dessas sementes. Então ele começa a se prostrar. O cristão genuíno, gente, é aquele que tem as sementes de Deus dentro de si, os frutos de Deus dentro de si, né? É aquele que se prostra diante do seu Criador, do seu Senhor, né? Ele não fica empinado, arrogante, né? Uma das suas maiores marcas é a humildade, né? E eu acho tão estranho quando eu vejo, principalmente líderes, professores, né? Esses dias alguém me indicou, esses dias não, já faz alguns meses, uma certa escola de teologia, né? Eu sou formada em teologia há quase 20 anos e eu continuo estudando desde então, já fiz vários cursos em vários tipos de denominações diferentes, com sistematizações teológicas diferentes, porque eu acho necessário, né? A gente ter uma visão, né, de tudo. Isso nos ajuda muito realmente a entender a mente uns dos outros, né? Porque em cada religião, em cada denominação, em cada sistematização teológica, né, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, existe uma certa cultura, existe uma certa visão, né? Existe uma teologia específica, né? Enfim, eu gosto muito. Então eu fui lá e me inscrevi, né? Uma espécie de escola de teologia online. Rapaz, eu sei que eu dei conta de assistir, e olha que eu já vi muita coisa que eu não gosto, que eu não concordo, e vou até o fim para poder entender, né, aquela linha de pensamento, enfim, gente, eu não dei conta, acho que de assistir mais do que 7, 8 aulas, porque eu não tinha condições, a pessoa que ministrava era extremamente arrogante, humilhava as outras pessoas, se achava mais inteligente, achava que sabia de tudo e claramente, como alguém que já estuda a Bíblia há mais de 20 anos, eu vi que estava errada em muita coisa, né? Estava errado culturalmente, não estou falando nem teologicamente, estou falando culturalmente, historicamente, sabe? Não dava para continuar ouvindo, eu não estava dando mais conta, era muita bobagem junto e misturada com algumas verdades, porque é sempre assim, né? Você consegue enganar aquele que é simples, né? Essas pessoas têm essas enganações, essa doutrina falsa para aquele que não entende, né? Que não tem uma noção da palavra de Deus, da noção básica. Estou dizendo, nunca nem leu a Bíblia completamente uma vez, né? Não tem uma noção do macro da Bíblia, do geral. Aí, quanto mais histórica, quanto mais cultural, enfim, eu olhei aquilo e falei, meu Pai eterno, a coisa está ficando muito séria, né? Lá no livro de Romanos, ele fala assim, no capítulo 16, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam de Deus.
cuidado, se afasta dessas pessoas, porque tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmas, né? O seu ego, o seu ventre. E com as suas palavras, né? Com os seus elogios, enganam o coração do simples, aquele que não entende, né? Com as suas palavras eloquentes, né? Muitas vezes enganam pessoas que não entendem. E a gente, infelizmente, tem um negócio, né? Quando a gente vê alguém falando ali com uma firmeza, né? Não sei o que a gente pensa que ele sabe o que tá falando. Isso é tão triste, porque muita gente faz isso e não sabe bolufa do que tá falando. Tá falando muita besteira e aquele que não entende nada olha para aquilo e fala. E infelizmente cai nisso. Eu vi muitos doutores, gente, eu vi muitos doutores de teologia pregar. E era nítido e claro, aqueles que tinham vida com Deus, que tinham unção de Deus, e aqueles que tinham só conhecimento acadêmico, seja ele correto ou não, pelo posicionamento, pela humildade, pelos frutos, pelo amor, pelo cuidado, sabe? Mesmo quando eles eram pessoas firmes naquilo que acreditavam, sempre foram pessoas humildes, né? E essas pessoas sim, eu sempre quis ouvir dar valor, porque elas sim, na minha opinião, sabem do que estão falando, porque elas vivem esse evangelho, né? E o Joel, ele é assim, ele é altivo, ele não escuta os outros, ele acha que está certo em tudo, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que tomar muito cuidado em achar que nós podemos julgar quem é o joio e quem é o trigo. Porque a palavra é muito clara quando diz que é Deus que vai separar o joio do trigo. Porque se eu e você quisermos separar o joio do trigo e a gente não tiver discernimento para saber que às vezes é um trigo novo, que ainda não teve tempo de gerar e de pesar, ele só está no raso com Deus. Ele teve já um encontro com Deus, mas está no processo, né? Às vezes é uma pessoa que parece que vive completamente diferente do que aquilo que a palavra diz que a gente tem que viver. Então a gente olha e fala, pelos frutos os conhecereis, né? E sim, é verdade, e a gente deve estar atento a isso, né? Aqui ele diz, a gente tem que notar, ou seja, observar, né? Aquele que está criando a confusão, as contendas, está fazendo tudo errado, para saber que a gente não deve ouvir essas pessoas e tomar cuidado, porque essa pessoa pode enganar aqueles que são simples e que não entendem que estão no nosso meio. Paulo está dizendo isso para os líderes da igreja, né, ali em Romanos, porque está preocupado com as falsas doutrinas que estavam, né, surgindo já desde aquela época, né, minha gente? Isso que eu vou falar, o negócio é sério, viu? Tem todo o tempo o diabo tentou enganar o povo de Deus, em todo o tempo o diabo misturou, né, a mentira com a verdade ali. Mas Paulo está falando a gente tomar cuidado, porque se a gente tira um trigo, gente, a gente está perdendo quantas sementes que viriam depois? Só para a gente tirar, de repente, 1000 joios. Às vezes a gente arranca um trigo e não vale a pena. Porque uma semente, só aquele trigo já valeria a pena, né? Ainda mais as sementes que viriam depois dele. Então, não é nosso papel arrancar, assim, de amar, de cuidar, né? Porque tem pessoas que são de verdade ante Deus, mas viviam numa cultura completamente diferente ou foram ensinadas de uma maneira completamente antibíblica e elas estão no processo de crescimento, de amadurecimento com Deus, são trigos. Tanto é que Paulo, no contexto aqui, ele está falando de pessoas que serviam a Deus antes, né, e depois se converteram a Cristo e que tinham, né, a sua filiação judaica, né, as suas tradições judaicas, e ele diz assim, olha, vocês têm que estar abertos para receber aqueles que não são judeus, são gentios, que vieram de outras culturas, de outras religiões, e eles vão ter um processo de transformação, eles vão ter coisas que eles vão crer que é diferente do de vocês, e não é porque eles creem em tal coisa e vocês creem em outra que vocês são melhores. Em alguns momentos, nem vai ser pecado aquilo que eles creem diferente de vocês. E não tentem impor a eles aquilo que vocês creem, a tradição de vocês, as regras de vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa religiosidade que às vezes nos faz afastar o novo. E ele fala também, no mesmo livro de Romanos, eu tinha lido ali para vocês, Romanos 16, do 17 ao 18. E agora eu vou ler Romanos 15, do 1 ao 5. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não guardar-nos a nós mesmos. Porque a tendência é, não, nós somos todos santos, bonitinhos, fazemos todos certo, ficamos aqui. Aqueles ali não estão ainda pisando tanta bola, fazendo tanta besteira. O que eu quero caminhar com aquela pessoa?
Mas eu estou dizendo, para de achar que vocês têm que ficar tudo na panelinha de vocês e vai cuidar e ajudar aquele que é mais fraco na fé. No contexto que vem, aqui ele está dizendo, porque uns dizem que pode comer carne, outros dizem que não. Aí ele fala assim, se um come para Deus e dá graças, consagra ao Senhor e dá graças, come para Deus, tá tudo bem. Agora, se o outro não come porque acha que é errado e vai pecar contra Deus, tá dando também glória a Deus, porque aquilo que não é por fé é pecado, né? Então ele tá dizendo, gente, vamos ter mais misericórdia, né? Entender que existe um processo para cada um, né? Ter amor uns com os outros no processo de cada um. No versículo 7 ele continua dizendo, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, nós devemos acolher uns aos outros, o fraco na fé, ajudá-lo, né, a crescer na fé. Paulo fala também em Romanos 15, 21 assim, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Gente, o crescimento em Deus passa por conhecê-lo. Conhecê-lo primeiro, né? Como alguém, ele fala aqui também em Romanos 10, 15, como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas muitas vezes, elas estão fazendo errado porque não sabem qual é o certo, entendeu? E cabe àqueles que são mais fortes na fé relevar, amar, ajudar, suportar e acolher essas pessoas, né? E entender o processo delas em Deus. E é isso, meus queridos. É isso, e mais um pouco. E esse vídeo vai ficar longo, então algumas outras coisas que eu gostaria de falar eu vou falar em outro vídeo. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.